objetivo. E para mim, e até para encerrar, acho que um exemplo que acho que a gente pode tomar hoje na região, acho que negativo, é o processo constituinte no Chile. O processo constituinte no Chile foi um processo onde os dois lados do debate político venceram supermaiorias na Constituição e, por causa disso, abandonaram a construção política do diálogo. No primeiro momento, a esquerda ganhou a Assembleia Constituinte, construiu uma Constituinte sem convidar o outro lado. A gente está falando de uma Constituição, né? Não é apenas uma lei, é a norma central do país, sem convidar outros para o diálogo. Fez um texto que muitos consideram, nem considero que seja um texto muito radical, etc., mas era um texto que não tinha legitimidade pública, porque foi um texto construído por um só lado. E agora a gente está vendo o processo contrário. A direita ganhou a supermaioria, construiu um texto que não tem, e tem grande chance de ser derrotado de novo em 2 referendos seguidos. E para mim, isso mostra, de novo, apesar de ser um processo que pode ser dito como participativo, porque teve uma eleição para a Constituinte, 2 eleições para a Assembleia Constituinte, 2 referendos, ele é um processo o tempo inteiro que jogou com a polarização, com a exclusão, e não com a construção do consenso. No mundo onde a polarização é a regra. Então, acho que o esforço da sociedade civil, dos governos, de quem pensa a democracia, de quem quer construir a democracia, é pensar nesses espaços de participação como espaços, de proteção da democracia, mas também de construção de uma democracia que não deixe de reconhecer a polarização na sociedade, mas que consiga, a partir dela, construir consensos mínimos, diálogos, e consiga fazer com que todos reconheçam no resultado do processo democrático. Que acho que é isso que muitas vezes falta em alguns processos que a gente vê hoje, usando tecnologia, etc., mas em muitos lugares do mundo. Obrigado, Pedro. Excelente. E aproveitar esse gancho, né, justamente para falar de... Quando a gente fala de participação e a gente vai falar de tecnologia, né, tecnologia é sempre um certo fetiche para a gente ir para a ponta, né? Vamos falar de blockchain, vamos falar de inteligência artificial. E aí queria ouvir aqui um pouquinho da Carla, porque quando a gente vai tentar falar com uma população de 200 milhões de habitantes, do Amazonas aos Pampas, nem sempre o mais sofisticado é o melhor caminho, né? Às vezes a gente tem que buscar uma certa simplicidade, porque nosso objetivo maior, no fundo, é conseguir comunicar, é conseguir conectar. Eu vi um pouquinho de você, como é que vocês têm trabalhado isso, né? Como é que vocês têm explorado as ferramentas de uma maneira que... E como vocês têm gerenciado essa preocupação de conseguir alcançar a sociedade. Obrigada. Bom, eu diria que fazer o simples é complexo. Quando a gente está falando aí de um conjunto de ferramentas que, acho que, como o Pedro colocou assim, a gente hoje lida, na verdade, com o excesso de informações, né? Com o excesso. Como é que você transforma isso em algo que seja confiável, inteligível e acessível para pessoas de diferentes níveis? Então, quando a gente desenvolveu o Brasil Participativo, a gente está ancorado, acho que a Camila Medeiros tocou um pouco nisso no painel anterior também, a ideia de como é que você desenvolve um serviço em que ele possa chegar e ser simples de usar para o conjunto dos cidadãos. Então, uma ideia de que a gente vai estar focado sempre nas necessidades da demanda de todos os cidadãos. A gente quer que esse processo chegue para o máximo de pessoas. E para fazer isso, a gente se baseou em a gente contou, digamos, com 2 grandes desenvolvimentos tecnológicos. Assim. Por um lado, do ponto de vista do governo brasileiro, acho que a gente teve avanços significativos no governo digital, e a gente vai utilizar alguns dos serviços que hoje são utilizados para acessos a serviços em geral, que acho que foi citado na mesa anterior, que é o gov.br. Isso se conecta tanto com a ideia de acessibilidade, quanto também com a ideia de confiabilidade, de integridade. Por que não? Porque a utilização do GovBR, hoje ela é utilizada hoje por quase mais de 145 milhões de usuários. Ela é baseada no CPF
Então, você tem um serviço que tem um amplo acesso. A gente sabe, como a Camila citou na mesa anterior, que nem sempre as pessoas acessam individualmente. Sempre tem uma pessoa que talvez acesse e que gerencia para o conjunto da família. Isso é um desafio aí, do acesso aos serviços públicos. Mas a gente está baseado na ideia de CPF, e isso também dá confiabilidade para o processo. Por quê? Isso evita... qual era um grande medo que a gente tinha, que é um medo real, de como é que a gente faz uma plataforma que tem uma participação tão massiva que não vai sofrer grandes ataques, né, discurso de ódio, esse tipo de coisa. Então, o uso do GovBR para a gente deu tanto então esse amplo acesso, quanto também garantiu confiabilidade no processo. A gente teve no processo, por exemplo, moderação humana, mas das mais de 8.200 propostas que a gente teve, só 40 foram efetivamente moderadas porque continham discursos de ódio ou discursos contrários a, por exemplo, direitos humanos, direitos constitucionais. Então, um número muito baixo. Na Conferência de Juventude, nenhuma proposta foi moderada. A gente teve uma... Então, a gente conseguiu ver que isso dá um filtro importante do ponto de vista de garantir a transparência do processo, garantir que a gente sabe que é uma pessoa, um voto. Então, eu diria assim que isso foi um elemento muito importante. Então, poder contar com essa estrutura já desenvolvida do governo digital, por um lado. Por outro lado, a gente também está contando aí com uma expertise desenvolvida internacionalmente, né? A plataforma Brasil Participativo, ela é toda desenvolvida numa tecnologia chamada Decidim, foi desenvolvida em Barcelona e hoje é utilizada aí por diversas prefeituras do mundo. É utilizado em Helsinki, Nova York, Genebra. A gente tem aí um conjunto de exemplos. O Brasil é um dos poucos casos de países utilizando. Então, obviamente, a nossa escala é a maior. Quando a gente teve recentemente no encontro de governos que utilizam o Decidim, ficou claro que a experiência do Brasil tinha uma escala assim. Todo mundo estava pensando em orçamentos participativos no nível local e tal. E a gente apresentou aí uma escala muito maior. Mas a gente está ancorado nessa expertise também, né, e que é uma comunidade internacional usando uma plataforma desenvolvida em software livre, em código aberto, que também pode ser aperfeiçoada. Então, a gente bebe dessa fonte também. E, a partir disso, a gente também tem desenvolvido e aperfeiçoado. Então, alguns elementos importantes são, por exemplo, a utilização... O Decidim, na sua base, não tinha, por exemplo, elementos de acessibilidade do ponto de vista de pessoas com deficiência, que é um requisito básico dos portais do governo federal. Então, a gente desenvolveu linguagem em Libras, hoje também está desenvolvendo um que, se você clica, você pode ouvir o áudio, né, o alto contraste, uma série de requisitos que atendem aos padrões internacionais de acessibilidade. A gente também tem simplificado a interface. Então, a interface do Decidim, ela era muito complexa originalmente, e a gente, com muitas informações e tal, e a ideia é que, às vezes, o usuário pode se perder, né? O cidadão vai lá entrar e não vai entender exatamente. Então, a gente tem trabalhado, acho que eu tentei mostrar um pouco como é que a gente coloca ali um monte de processos participativos que a gente tem de uma forma simples, sejam alguns botões que as pessoas conseguem entender e ver que são trilhas de participação diferentes. Então, acho que, né, resumindo, voltando à pergunta, então, não é que a gente não utiliza toda essa complexidade. A gente está trabalhando, a gente está aprofundando muito também a parte de análise de dados, que é uma parte que o Decidim também não é muito forte. Então, a gente tem 3 equipes de engenharia de dados trabalhando, montando, para que a gente possa extrair o máximo de dados do processo, que a gente possa automatizar a moderação, utilizar... então, a gente está utilizando as ferramentas mais complexas, mas para que elas sejam simples, fáceis de serem compreendidas. E daí eu queria puxar uma coisa que foi mencionada pelo Jacques Dutoit, sobre como que a gente pensa também os diferentes públicos, né? Ele mencionou um pouco como que você pensa, né, o tema do desenvolvimento sustentável a partir de diferentes olhares, e ele chamou atenção para o tema de gênero. E a gente teve uma experiência nesse sentido no PPA participativo. Quando a gente começou o processo, a mobilização era majoritariamente masculina. A gente tinha uma maioria de homens participando do processo. E a gente, a partir da análise de dados, de ter essas ferramentas, observou e falou, olha, a gente precisa fazer uma mobilização que consiga garantir que as mulheres participem também. Por que isso está acontecendo e tal?
E daí a gente fez uma atuação. No final, essa mobilização foi tão intensa que a gente teve o contrário. Uma maioria, a gente teve 61% das participantes no PPA participativo foram mulheres. E quando a gente vai olhar o perfil das propostas, tem um perfil de preferência diferente, segundo o gênero. Então, por exemplo, no caso do, né, a gente também teve muitas categorias organizadas atuando, então tinha uma preferência, por exemplo, mais homens votando em algumas propostas referentes à segurança pública ou alguns temas relacionados com categorias de policiais civis, enfim. E a gente tinha mais mulheres votando em temas relacionados, por exemplo, com o piso da enfermagem, porque tem a ver com o perfil das categorias de trabalho também. E também com preferências. Então, eu acho que quando a gente está falando de participação, né, e quando a gente pensa uma plataforma que vai atender, a gente tem que ter muitos olhares, não é simplesmente... eu costumo dizer que a plataforma é uma sala vazia. O processo de mobilização, de envolvimento, de quem você chama, ele precisa estar atento a esse olhar, a garantir que pessoas com deficiência possam estar participando, que pessoas que falam línguas diferentes do português. No Brasil, a gente fala pouco sobre isso, porque a população é proporcionalmente pequena. A gente tem mais de 200 idiomas, e como é que a gente vai chegar em populações indígenas, em populações quilombolas? Como é que a gente tem esse olhar? A gente quer chegar em todo mundo. Tem uma dificuldade aí a gente sabe que no tema do acesso, do letramento digital, do acesso à própria internet como um todo, né, o nosso aplicativo também é todo desenvolvido para celular. Isso é uma diferença também em relação ao Decidim, que foi desenvolvido mais para desktop. A gente teve 90% dos nossos acessos, no caso do PPA participativo, a partir de celular. Hoje, a gente sabe com dados aí que saíram recentemente do CETIC, que 62% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular. Então, e normalmente são baseados em planos que muitas vezes têm um acesso livre só no WhatsApp, né? Por isso que a gente tem bombardeios de WhatsApp, que às vezes não conseguem circular por outros sites. Então, como é que a gente, por exemplo, garante, para ter mais acesso a governos, que os sites do gov.br possam também estar incluídos aí nesses planos? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, que não é simplesmente colocar ali online a plataforma, mas ver o perfil, quem está acessando, quem não está acessando, por que não está acessando e como é que a gente pode chegar nessa pessoa. Então, é isso. Fazer o simples é complexo. Sim, Carla, obrigado. Vou, inclusive, aproveitar algumas das suas falas para jogar algumas perguntas ali para o Iaco e para o João. João, a Carla falou um pouco aqui da confiança. Queria saber como é que a gente retoma, quais são os desafios aí e os projetos para retomar a confiança no ambiente informacional. Mas antes queria ouvir do Iaco, aproveitando aqui a fala da Carla, se na sua experiência com a Unesco teve boas práticas que chamaram a atenção aí de países que usaram estratégias para se aproximar do ponto de vista da informação e do diálogo com atores em situação ou de vulnerabilidade ou com minorias. Que boas práticas internacionais vocês já conseguiram identificar para esse diálogo próximo com esses cidadãos? Muito obrigado também por pontuar o fato de que a tecnologia hoje em dia cada vez mais se torna uma realidade, onde nós exercitamos os nossos direitos, direito à informação, entre outros. E é claro que a tecnologia torna mais fácil para que nós possamos tratar as informações. Por exemplo, o exemplo do .gov.br foi mencionado. E nós podíamos fazer algo específico, customizados para populações específicas. Mas, se não levarmos em consideração algumas dos outros elementos que são parte do ecossistema da informação, eu creio que é muito difícil isolar ou exercitar o direito à informação das pessoas. Eu penso o direito à internet, que
é uma terminologia que está ganhando espaço. Se nós transferimos os nossos direitos ao espaço digital, mas se não tem direito à internet, você ainda tem esses direitos? E como você pode proteger esses direitos de forma que você pode exercitar o direito à informação? Então, eu creio que as pessoas deveriam, enquanto há muitas vantagens na transferência dos nossos direitos ao espaço digital, precisamos cuidar e olhar para o ecossistema à volta dos nossos direitos. Isso inclui também a infraestrutura, mas também as habilidades. Você mencionou a importância do alfabetismo digital, e isso é uma estratégia que muitos países estão usando para garantir que a informação é consumida, e é consumida de forma que é razoável. E outro elemento que você também mencionou, que alguns dos nossos dos intermediários tradicionais, como jornalistas, por exemplo, existem portais ou repositórios onde podemos acessar informação através de intermediários, podemos customizar, talvez para levar em consideração as vulnerabilidades de algumas sociedades. Então, eu penso que isso tem a ver com a infraestrutura. Esse é o papel da infraestrutura, garantir que ela existe, também garantir que existem as habilidades, por exemplo, do alfabetismo digital, que as pessoas tenham isso para exercitar esses direitos e para prestarmos atenção a alguns desses intermediários que ainda são relevantes na nossa sociedade, e não podemos nos esquecer deles. Mas eu também acho que nós também não podemos deixar de lembrar que uma abordagem de muitos atores, muitos stakeholders, porque durante as eleições, no ano que vem existe eleições, é um ano de supereleições. Se dissermos que todos precisam ter acesso à internet, quem são aqueles que poderiam cortar essa internet? Os governos poderiam dar essas instruções sem o processo ser seguido, mas o setor privado também está envolvido, e a sociedade civil também tem um papel a desempenhar para garantir que esses direitos não são minimizados. Então, também quero adicionar esse elemento de diálogo, e temos visto em muitos países esses mecanismos de diálogo em tempos de crise são essenciais para garantir que mesmo aqueles que em situações normais podem exercitar seus direitos e também podem acessar a informação para que eles têm direito para viver. Nós vivemos isso durante a pandemia, também para acessar, para dizer quem eles são, para afirmarem suas identidades. Muito obrigado. Yakov. A pergunta sobre como é que a gente pode retomar a confiança, eu acho que ela depende, né, você falou, como é que a gente pode retomar a confiança no ambiente informacional? Acho que ela depende do ambiente informacional ser confiável, e depende de um conjunto de ações que eu descrevi ali na primeira parte, do que eu acho que está ao alcance do governo, ou promover ou fazer diretamente. Eu diria que tem um elemento que a gente tem falado pouco, mas as redes sociais, elas trouxeram, a gente viu uma mudança muito grande na organização da esfera pública nos últimos 14 anos. As redes sociais trouxeram, por um lado, um ambiente que possibilita que mais vozes estejam ali e possam ser ouvidas, e mais pluralismo, mas, por outro lado, afetaram muito a questão da confiabilidade da informação. Isso tem a ver com uma externalidade negativa do modelo de negócios das plataformas, que tem como foco na organização dessa esfera pública a maximização do engajamento. O que eu estou querendo dizer? A gente trocou os intermediários que organizavam a informação
no pós-guerra até 2010, nós tivemos o jornalismo profissional organizando esse ambiente. Então isso tinha um problema ali de pluralismo, de diversidade, mas a dimensão da confiabilidade estava relativamente garantida. Quando você tem essa crescimento das redes sociais, dos smartphones e de uma lógica de maximização do engajamento, você troca os jornalistas por programadores e fala assim, o seu objetivo já não é mais entregar um conjunto de informações relevantes para a sociedade, é fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo no celular e interajam cada vez mais com esse conteúdo. Não tem como isso dar certo a longo prazo, do ponto de vista de se este ambiente de rede social não tiver que seguir outras regras que coloquem e tragam uma dimensão mais clara de que eles têm um papel chave para a promoção da integridade da informação, nós vamos ver uma situação cada vez pior em termos de efeito negativo na confiabilidade da informação disponível. Então, assim, é evidente que você não pode tentar solucionar a metade vazia do copo perdendo a metade cheia, porque é verdade que as redes sociais trouxeram uma ampliação de capacidade de participação, uma ampliação de espaços para divulgação e para produção e disseminação de informação. Mas se a gente não enfrentar esse problema, nós vamos estar fadados a um cenário de poluição e de caos informacional bastante problemático. A gente viu os efeitos disso na pandemia, a gente vê os efeitos disso na capacidade de afetar a confiança da população na democracia, e a gente sabe que a confiança, no nosso caso aqui, por exemplo, no sistema eleitoral, é um elemento chave para a sustentabilidade da democracia. E aí eu dialogo um pouco com a fala do Pedro, né? Você não explica o 8 de janeiro sem 3 ondas de desinformação desde 2021 que colocaram para uma parte da população que existia um sistema não confiável. Eu acho que uma parte das pessoas que estavam na rua e aqui perto no dia 8 de janeiro estavam lutando por uma causa que lhes parecia a mais justa, que era a defesa de contra um resultado ilegítimo, ilegal, etc., fraudado de eleições. Claro, para nós que estamos aqui, a gente sabe que isso é quase um delírio coletivo, mas isso foi suportado e teve espaço porque as redes sociais se recusaram a estabelecer regras de lidar com a desinformação sobre o sistema eleitoral no que ela afetava a implementação do resultado eleitoral. E elas foram alertadas por mais de 100 entidades da sociedade civil de que 6 meses antes, em junho de 2022, de que tinha esse problema e não tinha como não dar alguma coisa como 8 de janeiro. Então eu estou trazendo esse elemento um pouco para dialogar aqui com a fala do Pedro e para dizer, eu acho, nós somos fãs aí do trabalho que a Carla e a equipe dela está trabalhando na Secretaria-Geral, porque eu acho que ela tem esse olhar de abertura e de complexidade para saber que ela está lidando não com um cenário simples de estabelecimento de mecanismos de participação pontual, mas de um processo político. E esse processo político precisa ter robustez e precisa garantir aquilo que o Pedro citava em termos da capacidade do diálogo, de debruçar-se sobre o mesmo problema detidamente. Então eu acho que estou aqui fazendo essa fala mais para conectar um pouco os elementos do que a gente tem trabalhado com os elementos também que foram trazidos aqui. Obrigado. Perfeito, e a conexão é perfeita e vem em boa hora. A gente tem uma preocupação muito grande hoje com o que a gente tem chamado, e a comunidade internacional também, de espaço cívico, né? A maneira como as pessoas se comunicam, a maneira como as pessoas se informam, o direito de se informar com informações íntegras, o direito de se manifestar, de participar, tudo isso está sendo transformado na nossa sociedade, e isso tem redesenhado algumas fronteiras, né? Fronteiras como a liberdade de imprensa diante de um cenário de fake news massiva está se redesenhando, a fronteira de liberdade de expressão diante da volta do discurso de ódio está tendo que ser repensada, e isso precisa estar na agenda de todos nós, porque é certamente um dos grandes desafios aí para as próximas décadas. Mas nós não vamos terminar aqui nesse tom preocupado. Vou terminar com a Caro falando um pouquinho para a gente das boas práticas, boas experiências de governança democrática que a OGP tem
trabalhado ou tem buscado desenvolver, para a gente terminar um pouquinho com a perspectiva de que boas coisas têm surgido aí, tanto da parte do governo quanto da parte da sociedade. A gente falou muito aqui de iniciativas dos dois lados, talvez um pouco mais do governo, mas na OGP a gente vê esses grupos trabalhando juntos. E para a gente terminar, queria ouvir um pouquinho mais dessas boas casos que vocês identificaram, cara. Thanks, Otávio. Yes, there are many inspiring experiences, but just as I listened to all of you, eu ouvi vocês, eu comecei a pensar sobre muitas coisas que nós tomamos por garantido, nós subestimamos o governo e a sociedade civil são estruturas monolíticas, nós esperamos que eles ajam de uma certa forma específica, ou seja, o governo vai implementar essa política, a sociedade civil terá a capacidade de influenciar a decisão do governo, mas nunca pensamos. Nós precisamos compreender que nós estamos falando de pessoas trabalhando em instituições para podermos capturar. Elas têm os seus próprios incentivos, elas têm seus próprios propósitos. Por exemplo, como o professor falou ontem, sobre o propósito da organização do governo para perseguir ou para ir atrás do governo aberto e integridade. Nós estamos tentando falar das boas práticas da colaboração e tentando entender que existem incentivos próprios, não são estruturas monolíticas, e também o fato de que é feito de pessoas que, em geral, vêm dos governos, da sociedade civil, eles mudam de setor, então a confiança depende de entender de onde as pessoas estão vindo e que eles podem se encaixar. A segunda está relacionada com o que você mencionou, Carla, sobre participação. É todo um processo, não é um momento. Então, isso pode ter diferentes tipos. Por exemplo, na democracia, pode ser online, pode ser localmente. Às vezes precisa ser uma segmentação apenas não majoritária, mas precisamos tomar essa decisão, especialmente os governos, sobre qual momento que é mais importante ter participação mais específica do que uma participação ampla. Isso não quer dizer que o processo não será legítimo, isso quer dizer que nós estamos sendo pragmáticos, e eu acho que isso entregar para as pessoas e também sermos pragmáticos. Outra coisa que eu acho que é importante destacar é que às vezes nós superestimamos a capacidade dos fóruns de coordenar, de articular, e sabemos que os desafios por exemplo, instituições como a CGU, por exemplo, de coordenar as áreas no governo, tendemos a pensar que a sociedade civil sabe coordenar e podem ter representatividade, e muitas vezes isso não é o caso. Muitas boas experiências de colaboração vêm depois que nós compreendemos que cada ator tem os seus incentivos, tem os seus tetos, os seus desafios com relação à coordenação, mas é necessário compromisso e um know-how sobre como cooperar, como colaborar. Algumas experiências concretas em que não encontramos isso, por exemplo, no Equador, eles começaram a coletar dados sobre violência contra as mulheres para desenvolver um observatório, e isso se transformou num compromisso do primeiro plano de ação do Equador. Esse observatório foi liderado pelo governo. O governo e o Ministério, uma Secretaria de Diversidade foi criada, liderando o observatório. Então, isso é como o governo pode ter propriedade dos seus recursos, do papel, do mandato de produzir e disseminar informações oficiais. Também no Uruguai, eu me lembro desse caso famoso de uma CSO trabalhando com dados de saúde, fornecedores de saúde, trabalhando junto com o governo para desenvolver uma plataforma para ajudar pacientes fazer monitoramento do seu cuidado de saúde de acordo com as suas necessidades, comparar os custos das medicações.
ou seja, CSOs trabalhando conjuntamente com o governo, implementando essa plataforma, e também as CSOs desenvolvendo tecnologias que são usadas pelos governos como plataformas oficiais. No caso da Argentina, a plataforma de consulta pública desenvolvida por uma CSO, ou seja, a plataforma para fazer monitoramento dos compromissos, isso foram desenvolvimentos pelas CSOs que têm sido incorporadas pelos governos, claro, tentando harmonizar não apenas com a interface, mas com as regras de privacidade e as restrições e todos esses requerimentos específicos. Também no Peru nós tivemos esses compromissos sobre educação e o Ministério da Educação publicando informações sobre escolas, e as mães, os pais, os estudantes poderiam relatar o estado das escolas, a infraestrutura, e com essa plataforma eles podiam medir depois de um tempo das escolas e também ter relatórios, e tinha um procedimento para fazer prosseguimento, para buscar reparação ou conserto, mas os pais também podiam fazer um monitoramento se houve uma resposta às suas reclamações. Eu creio que é importante levar em consideração que não podemos superestimar as capacidades do governo ou da sociedade civil ou dos cidadãos. É claro, precisamos tomar decisões críticas sobre a participação, como, onde, mas isso não quer dizer que não vai ser um processo legítimo, mas isso vai ser algo deliberado. Eu estou ansiosa para a próxima edição aqui no Brasil também, para aumentar a colaboração durante a implementação e apoiar e mostrar as boas práticas, conectar os reformadores. Muitas das iniciativas que encontramos na OGP e fora da OGP estão relacionadas com esforço, inspiração, e muitos líderes dentro do governo se apropriando de iniciativas e tentando entregar resultados. Então, parabéns no trabalho com a CGU e a sociedade civil. Obrigado, Carolina. E, bom, a gente tem bons exemplos aqui no Brasil também, dentro dos planos de ação e fora. É importante dizer que governo aberto, participação, transparência, embora sejam parte de uma mesma agenda, a gente não precisa esperar um plano que a gente faz de 4 em 4 anos para estar fazendo, é uma coisa de todo dia. Mas para a gente aprofundar um pouco mais nos exemplos, vocês vão ter que voltar aqui ano que vem para o congresso do ano que vem, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Dava para ficar aqui mais 3 dias conversando. Esse debate que não só foi muito rico, mas de um tema assim que eu acho que está muito presente na vida de todos nós, seja como servidores públicos, representantes da sociedade, mas também como cidadãos. Acho que todo mundo está vivendo muito do que a gente está falando aqui e está querendo ver a gente poder contribuir para fazer disso uma realidade melhor. Então, queria agradecer muito, Carla, Carol, Pedro, Iaco, João. A gente, acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do desafio aí para o pessoal, mas certamente é um problema que a gente ainda vai discutir anos à frente para resolver. Muito obrigado por terem ficado até o final. A gente tem um encerramento agora. E uma boa tarde a todos e todas. Agradecemos aos debatedores pelo instigante debate e convidamos ao palco a secretária de Integridade Pública da CGU, Isabela Correia, para breves palavras de encerramento. Bom, a conferência está chegando ao fim, né? Então eu queria aqui só fazer alguns breves agradecimentos. Primeiro, agradecer a todas e todos vocês que estão aqui e que nos acompanharam ao longo desses 2 dias. Queria agradecer inicialmente também àqueles que vieram de fora também. Conversei com várias pessoas que vieram do norte, do nordeste, do sul do Brasil para acompanhar a conferência. Então, nosso
Muito obrigado. A conferência acaba aqui, mas o engajamento não acaba, né? Nós vamos continuar certamente dialogando e conversando bastante. Agradecer também aos panelistas que nos honraram aí com tantas experiências e insights. Muito obrigada. To those participants that came from abroad, my heartfelt thank you for coming all the way and sharing so much knowledge. Thank you very much for that. Eu queria então, por fim, agradecer aos servidores, né, e servidoras da Secretaria de Integridade Pública que fizeram essa conferência acontecer. Né, com conferências desse tamanho, elas têm geralmente muita gente por trás dela, né? Então, nós não conseguimos, ao fim e ao cabo, ver todas elas. Algumas das pessoas, inclusive, já foram embora para organizar um próximo passo, uma próxima conversa que nós vamos ter aí ainda com alguns panelistas internamente. Então, agradecer a equipe do gabinete da Secretaria de Integridade Pública, agradecer também especialmente a Diretoria de Estudos e Desenvolvimento em Integridade Pública. Não poderia deixar de agradecer à Unesco, que também nos apoiou com todo o evento, e também ao NACOM, que ainda estará presente conosco ainda na organização do evento e de desdobramentos desse evento, vídeos que nós realizamos e gravamos aqui com alguns dos palestrantes e que nós vamos aí ao longo do tempo disponibilizar para vocês. A ideia é que agora a gente faça um apanhado um pouquinho dessa conferência e disponibilize também para vocês nas redes, para que vocês possam, né, acompanhar e ter aí uma descrição do que